Bom dia, galera. Então, tivemos alguns imprevistos aqui para iniciar. O professor Marco Antônio está chegando e eu estou vendo que vocês estão também chegando. Então, sejam todos, de antemão, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, que seja também, assim como os outros 2 dias, que seja um momento muito rico de discussões muito relevantes para vocês, para a carreira de vocês. E hoje nós vamos ter aqui três palestrantes, 3 integrantes nessa mesa, tá? Só que o professor Marco Antônio ele teve uma pequena dificuldade, né, com a questão do navegador. Ele está reiniciando o computador dele e logo que ele puder estar entrando, né, na conexão aqui, ele vai estar colaborando conosco. A gente trouxe esse eixo temático para discussão, né, para que o evento não ficasse 100% em uma discussão 100% acadêmica, né, mas para que a gente pudesse fazer essa reflexão em relação ao que nós estamos, qual a importância da universidade, ou como a universidade vem trabalhando e preparando seus alunos para atuarem de fato em um mercado real, né, em um mercado que traz uma série de desafios, né? Há alguns dias atrás eu estava ministrando uma disciplina de comunicação visual, né? E uma empresária de Paragominas até, né, entrou em contato porque ela queria indicações de alunos para estarem atuando, e aí ela colocou uma série de, né, pré-requisitos e tal. Então, assim, isso faz a gente refletir, né, que as oportunidades, elas estão aí, né, por mais que nós estejamos vivendo esse momento conturbado, existem várias possibilidades, as empresas elas não pararam, né, e é muito importante com que esse aluno, mesmo ainda na universidade, né, mesmo que seja ainda para conseguir conquistar uma vaga do estágio, né, que ele compreenda esse contexto do mercado, porque às vezes ele chega lá achando que, por exemplo, que no mercado os prazos vão ser flexíveis, que ele vai fazer projetos só aquilo que ele gosta, o que ele se identifica, né? E às vezes, na realidade, né, da profissão, não é bem assim, né? Então, você tem que, a cada dia, desenvolver projetos totalmente inovadores, dentro de um contexto que é desfavorável em relação a tempo, prazo, as limitações do projeto, né? Então, quando a gente está trabalhando dentro da universidade, dentro da sala de aula, né, tudo pode. Então, eu entreguei um projeto que eu não tive tanto tempo para lapidar melhor, né? Então, ele vai com esse errinho mesmo, ele vai com aquilo ali, o professor vai aceitar, mas quando a gente vem para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele é extremamente competitivo, extremamente exigente, né? E aí requer da gente esse comprometimento total com a qualidade dos nossos projetos, o compromisso com os prazos estabelecidos, né? E levando em consideração soluções que sejam viáveis para aquele mercado, para aquela empresa, né? Então, muitas das vezes, falta um pouco da gente conseguir simular de uma forma mais real aquilo que vocês vão encontrar fora da universidade. Então, por conta disso, a gente achou muito pertinente a gente trabalhar esse eixo temático do empreendedorismo, do mercado, né, dentro do nosso evento, para que a gente também tivesse essa visão de o que o mercado espera de vocês enquanto profissionais, né, qual o perfil que vocês precisam ter hoje, e esse perfil que a gente precisa ter hoje não necessariamente é o mesmo perfil que daqui a um ano as empresas vão estar buscando, né? Então, assim, o profissional, independente se ele é da área de design ou não, o profissional que hoje quer atuar no mercado, ele precisa realmente se ter essa capacidade de adaptação, né? E estar muito antenado com aquilo que o mercado requer naquele momento, dentro daquele contexto. Não obstante, a gente viu
o que aconteceu nos últimos meses, né? Em março, eu estava dando aula em Paragominas, a gente falava um pouco já de pandemia e tal, e de repente fechou tudo, hospitais de campanha, pessoas... e aí começou um outro processo, né? Home office, você trabalhar da sua casa, ou mesmo as jornadas de trabalho que foram afetadas, né? Os próprios equipamentos, né? Então você percebe que o contexto do profissional, o contexto de mercado, ele é algo que ele é muito volátil, né? Ele é muito flexível e ele é muito sensível para onde o mundo está caminhando, né? A realidade que o mundo está imerso. Então, assim, às vezes a gente, dentro da universidade, a gente fica meio que isolado dentro da sala de aula, né? E a gente corre o risco de não ter essa dimensão do que é, de fato, o mercado. E aí é muito importante que a gente comece a trabalhar essa perspectiva do empreendedorismo. Até porque o empreendedorismo, ele não é algo que necessariamente, ele obrigatoriamente tem que te levar a ter uma empresa própria, mas o empreendedorismo é uma perspectiva que pode te levar a ser um funcionário exemplar, sabe? O conhecimento dentro da cultura empreendedora pode te fazer ser um profissional que vai ser melhor, mais disputado no mercado, melhor reconhecido, maior valorizado, né? Então, muitas das vezes, essa falta de discussão, né, da cultura empreendedora faz com que aquele profissional ele chegue no mercado e ele não saiba como ele consegue vender melhor as suas qualidades, né? Como que ele consegue planejar para que ele possa crescer mais. Então, sejam bem-vindos a essa discussão, e para essa discussão eu vou colocar aqui o professor Caran Valente, professor da nossa universidade, e também, gente, o nosso aluno egresso, e que hoje já tem a sua empresa própria e já faz bastante sucesso. Inclusive, nós estávamos brincando que eu sinto o maior orgulho de ir em alguns lugares, né, em Paragominas, e encontrar com alguns objetos, alguns móveis, mobiliários que ele fez, né? Então, o cara formou recente e já está, né, bem se estabelecendo no mercado. Então, bom dia, Jadir, bom dia, Caran. Eu gostaria que vocês fizessem uma pequena apresentação para a gente entender um pouco do porquê vocês foram escolhidos para estarem compartilhando com a gente essa experiência. Vou tirar para o gravetinho. Bom dia, Bruno. É isso aí. Posso começar, Vini? Eu deixo as honras para o nosso egresso Jadir. Pode começar, cara. Cara, como você é da casa, por gentileza. Se Jadir fosse do sexo feminino, eu iria falar primeiras damas, né? O cavalheirismo iria me impor isso daí. Professor Vinícius, bom dia. Jadir, bom dia também. Aos presentes, igualmente, muito bom dia. É uma honra e um prazer estar com vocês aqui. Sou sempre muito grato de estar participando de eventos e oportunidades como essa. Sou um eterno advogado, defensor, evangelizador, polinizador, como preferirem, da temática do empreendedorismo, principalmente quando ela se dá na seara acadêmica, né? E Vini, respondendo a tua pergunta de uma maneira bem objetiva, o que me credencia para estar nessa mesa, né? Eu, como convidado, vou evitar muito o autoexemplo aqui, né? Então, acho que você falar de você mesmo é sempre algo muito delicado. Contudo, acredito que os presentes também aqui não estão nessa live, não estão nessa atividade para saber do meu currículo, né? Então, em que pese aí os lattes da vida, os currículos vitae, eu, com muito orgulho, sou designer de formação, egresso dessa casa, da UEPA, com muito orgulho. Agora, em 2020, nesse fatídico ano, fazendo aí 10 anos de formado, 11 anos de formado, minto. Parece pouco, para alguns é muito, mas passa muito rápido.
Lembra ali nos idos do ano de 2009, eu defendendo meu TCC. E agora, na semana que vem, eu inicio a disciplina TCC1 como docente dela, aí na casa, né? Olha só que paradoxo legal. Enfim, pessoal, nesse ínterim, além da minha formação de designer, toda a minha pós-graduação é para a área de negócios, tanto a especialização quanto o mestrado. Brinco hoje que eu sou uma espécie de designer por paixão, por ofício, mas eu atuo mesmo, pesquiso mesmo na área de marketing, que não é uma área concorrente, não é uma área diferente, é uma área muito afim. Brinco que design, marketing, a comunicação, de forma geral, são gêmeos siameses, então elas andam de maneira muito, muito, muito próxima. E além dessa formação acadêmica, de pesquisar, de atuar, de lecionar nessa área de design, marketing, negócios, gestão de forma em geral, eu com muito orgulho também sou empreendedor e empresário. Tá? É importante fazer esse justaponto aqui, né, pessoal? Penso eu que será algo que iremos debater muito ao longo do nosso bate-papo aqui de hoje, que o empreendedor, eu gosto muito de enxergar como comportamento, como mindset, como iniciativa, como o pessoal da administração fala, o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Isso é empreender, tá? É aquela pessoa, é aquele ente social que com o seu conhecimento, a sua visão de mundo e principalmente a sua forma de agir, vai lá e resolve o problema dos outros e no meio do caminho ganha dinheiro com isso. O dinheiro ele é sempre uma consequência, ele é sempre um reflexo, meio com um efeito rebote. Já o empresário é o cara que perpetua, é o cara que toma conta do negócio. Então, bebendo muito da fala do professor Vinícius ao início, sim, você pode ser colaborador de uma empresa e ser empreendedor. É o que as literaturas chamam de endoempreendedorismo, intraempreendedorismo, alguns chamam de perfil de liderança, etc, etc. Em tempo a gente vai aprofundar mais isso daqui. Então, pessoal, eu tenho outros negócios, além da atuação acadêmica, eu estou no mercado, sou sócio de pelo menos ali uma meia dúzia de empresas no segmento de entretenimento, no segmento de prestação de serviço, com capital intelectual também. Não vou fazer merchandise aqui, não se preocupem. Então, modéstia à parte, eu me sinto muito à vontade para trocar uma ideia com vocês sobre empreendedorismo em alto nível acadêmico, muito bem embasado, referenciado com as metodologias, os referenciais teóricos no estado da arte de ponta do que se conversa no mundo hoje, e ao mesmo tempo com todo o viés prático disso, para que não sejamos apenas teóricos teorizando, mas sim pessoas que fizeram um laboratório em sala de aula e também foram para o calor da batalha no dia a dia e sabem que algumas coisas ficam restritas aos livros e outras coisas os livros estão perfeitamente certos, porque o que eles escrevem é o que acontece no dia a dia. É o famoso binômio prática e teoria. Vini, respondi a tua pergunta? Posso passar a bola para o Jadir? Com certeza, Caran, com certeza. Que bom. Eu queria também que o nosso ex-aluno, né, um aluno que sempre foi muito criativo, né, e sempre teve esse viés da criatividade, a gente sempre que falava a respeito do Jadir, sempre a gente dizia, olha esse menino aqui, mano, ele vai dar trabalho, né, o TCC dele vai dar trabalho, porque o cara faz altas conexões, assim, que a gente não, fora da caixa, né, e quem diria, né, que é justamente essa matéria-prima da criatividade é que viria a ser um grande diferencial para a carreira dele, né? Então, eu queria que o Jadir ele se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho para a gente quem é Jadir Bazzoni, tá bom? Tranquilo. Meu nome é Jadir, eu tô aqui. Brincadeira. Eu terminei a faculdade, tem 3 anos, pouquinho, no caso foi 2017, final de 2017, e eu fiquei perdido. No caso, assim, eu sempre trabalhei com família, eu nunca tive a perspectiva de trabalho como um trabalho convencional, era sempre auxiliando, no caso, primeiro meu pai, depois minha mãe, e eu não conseguia me ver.
trabalhando no mercado de trabalho convencional, até porque minha cabeça ela não consegue ter um ritmo para acertar isso. Então, o que acontece basicamente é que eu fui criar. Minha paixão da vida é criar. Eu, até hoje não consigo parar de fazer isso, até quando deveria. Como o Vinícius disse, minha cabeça faz umas ligações que são muito bagunçadas, mas às vezes geram coisas bem interessantes. Tem 2 anos e meio que eu comecei meu ateliê. Eu digo que é ateliê porque basicamente eu estou lá criando arte. Apesar de eu ser designer, eu estou criando arte e experimento. Eu passei por bastante coisa por esse tempo. Até hoje, agora que eu acho que eu estou começando a me encaixar dentro do que eu acho que é o meu estilo próprio mesmo. E ainda tenho dúvidas sobre isso, porque quando pego um estilo novo, eu acabo me apaixonando e quero ser mais uma nova área. Mas esses 2 anos e meio foi muito, muito conturbado. No caso, esse ano que parecia que era um ano que ia começar a alavancar muito a minha área, principalmente porque eu já tinha aprendido bastante técnicas para usar, porque eu não só crio o projeto em si, eu também construo, porque eu sou desses, sou maker. Então, aí chegou esse ano, esse fatídico ano que me deu uma baixada, mas eu devo dizer que, principalmente agora, esse final do ano, começou a voltar bastante o movimento. A área mais complicada de todo o período que eu tive até hoje, ainda é a parte mais complicada, querendo ou não, é a questão da área de lidar com os clientes. Porque a maioria das vezes, o cliente ele não sabe o que ele quer até que a gente apresente alguma coisa para ele. Porque ele chega com uma ideia que, principalmente, às vezes, são ideias complexas. Ou, às vezes, é uma ideia muito simples para categorizar dentro do meu trabalho. E com isso, eu tive algumas dores de cabeça, principalmente no primeiro ano. Eu tive muita dor de cabeça. Mas, acima de tudo, eu gosto muito do princípio de que eu estou sempre disposto a errar. No caso, nunca tenho medo de errar. O meu lance é, eu tenho medo de não conseguir acertar, ajeitar as coisas que eu errei. Hoje em dia, tem 1 ano e pouco que eu comecei a trabalhar com o meu pai também, que eu trouxe ele para trabalhar comigo, que antes ele tinha o próprio empreendimento dele. E às vezes dá muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Mas, acima de tudo, também no caso, assim, principalmente como meu pai, foi quem me ensinou muito sobre como construir coisas e tudo mais, então é dele que vem boa parte do conhecimento prático também. Não da área de atendimento, mas uma área de construção de ideias, porque às vezes, principalmente que a gente está na universidade, a gente acha que qualquer ideia que a gente tem é possível construir facilmente. Às vezes mas boa parte do tempo vai demandar equipamento, mão de obra, que é extremamente complicado. E a gente só aprende isso na prática, principalmente quando a gente chegava em disciplinas de projeto. Eu lembro que a gente exagerava nas ideias. Parecia que era muito fácil de fazer, só que depois, quando a gente chega no mundo real aqui fora, para construir, a gente percebe que toda a questão de pensamento que a gente tem que ter na hora de construir, no caso assim, ele pode até ser feito antes de pensar na construção, mas se for feito desse jeito, vai atrasar muito e, às vezes, encarecer muito o processo. Uma das coisas que mais, no caso, é por isso que também eu gosto muito da perspectiva de fazer com a minha própria mão, porque a gente entende o quanto de técnica a gente vai aplicar para poder entender o que dá para ser feito em projetos ou não. Acho que é isso. Beleza, Jadir. É isso mesmo.
O Jadir, como eu conversei com vocês, o Jadir ele é fora da caixa. O Jadir é uma pessoa altamente criativa e muitas das vezes a gente, enquanto professor dele, às vezes a gente não conseguia acompanhar o raciocínio do Jadir, né? O Jadir é aquele aluno que vivia na universidade, né? Ele estudava, acho que você estudava à noite ou à tarde, Jadir, não lembro Era de agora. noite. Ele estudava à noite, mas quando a gente estava dando aula à tarde, ele sempre estava lá e sempre ele estava apresentando para a gente ideias novas, coisas novas que ele estava criando, processos que ele estava testando. Para vocês terem uma noção, o TCC dele foi um TCC. A gente não vai contar dessa saga do TCC, né, Jadir? Mas o TCC dele, para vocês terem uma ideia, quanto que ele vai longe, né? Foi o desenvolvimento de móveis vivos, né? Então, seria mais ou menos aquela técnica lá do Banzai, que eles utilizam, né, lá no Oriente. Ele queria moldar, desenvolver móveis a partir aplicando aquelas técnicas e desde o início do processo de crescimento da planta, ele começar a fazer a orientação desse processo de crescimento para que ele pudesse, no futuro, ter um mobiliário, né, vivo, né? Aquela planta ela ia crescer dentro daquela configuração que ele estava tentando, e a pesquisa dele foi muito interessante por conta disso. Então, por aí vocês tiram, né, o quanto de criatividade ele tem, né, dentro dele. E eu achei muito interessante ver depois que ele saiu, né, ele dando continuidade a isso. Então, hoje ele tem uma linha de projetos, né, ele atua no mercado de Paragominas. Esses projetos, inicialmente, eles tinham uma configuração um pouco mais rústica, e lá dentro existe esse mercado, né, um mercado forte, uma demanda muito forte, porque existem vários empreendimentos que tentam trazer essa temática mesmo de algo mais natural e tal. Então, essa é uma demanda muito forte. Eu achei muito interessante essa estratégia dele, em vez de logo de cara, de repente, ir para uma área dentro do mobiliário, uma área mais comercial, né? Como, sei lá, vou trabalhar com MDF e móveis planejados. Não, ele foi por uma linha totalmente que é praticamente inexplorada, que é difícil você ter empresas que trabalham, né? E a partir desse momento que ele começou a ganhar essa visibilidade, aí foi o inverso. Ele entrou no mercado a partir da questão dos móveis e objetos mais rústicos e tal, e aí hoje ele já faz o caminho inverso. Hoje ele já começa a ganhar gradativamente esses outros públicos, né? Então a gente vê, eu vou já, né, quando ele puder falar um pouquinho mais, vou mostrar um pouco do trabalho dele, e vocês vão perceber que existe um processo bem, né, desconstruído do que é um mobiliário, do que é um móvel, e isso gera resultados bem inusitados e bem interessantes, né? E que muitas das vezes isso reflete muito a cultura local, que é algo que a gente sempre discutiu dentro do design, né? E que a gente tem essa dificuldade em conseguir inserir esse aspecto dentro dos nossos projetos. Para a gente dar continuidade, agora sim, né? Bom dia, professor Marco Antônio. Que bom que deu tudo certo. Hoje a gente está nessa lida do ensino remoto, das tecnologias, né? E o computador é uma coisa que foi criada para ajudar, mas ao mesmo tempo também é uma fonte de dor de cabeça de todos nós, né? Então, é natural que de vez em quando a gente fique, né, nessas situações. O computador não ligou, ele reiniciou, a Windows começou a atualizar, é desse jeito mesmo. Então, seja bem-vindo, professor Marco Antônio. Ele tem uma vasta experiência nessa área do empreendedorismo, já trabalhou em Secretaria do Estado, na área de tecnologia e inovação, né? Já foi cedido para a secretaria. E eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho para a gente entender essa experiência que você tem e para a gente compreender também o quanto que você vem, por que você fomenta tanto o empreendedorismo, né? A gente que acompanha um pouco do seu trabalho percebe o quanto que você vem sendo um desses grandes motivadores, né, e apoiadores, né, do ensino empreendedor e das ações empreendedoras,
para fortalecer essa cultura empreendedora que a gente sabe que é tão difícil, né, dentro do nosso país e ainda mais na nossa região, né? Então é algo que a gente tem que começar, de fato, a apoiar, incentivar, para que a gente tenha aí, com certeza, veja os resultados disso na prática, né, na economia e tal. Professor, por favor, fale um pouquinho para a gente, tá bom? Ok, bom dia a todos. Eu estava com uns probleminhas aqui de conexão, como o Vini falou. A gente está num mundo novo, né, onde a tecnologia facilita muito, mas às vezes complica muito também. Então, quando a gente consegue avançar nos softwares, o hardware traz a restrição para a gente. Quando o hardware está 100%, o software não consegue acompanhar, e quando tudo funciona, tem o problema do usuário, né, para complicar mais ainda. Mas, como ele falou, deu tudo certo, né? Eu consegui aqui trocar o navegador e consegui o acesso. Então, bom dia, Vini, bom dia, Caram, bom dia, Jadir, bom dia, galera que está aqui no chat participando também. Como o Vini falou, né? Eu sou professor da UEPA, estou lotado atualmente no CCSE, está num processo aí demorado de transferência para o CCNT, as coisas atrasaram um pouco em função dos problemas todos que nós tivemos em 2020, mas eu espero que até o primeiro semestre de 2021 esteja tudo certo. Tá, hoje eu trabalho no curso de Secretariado Executivo Trilingue e sou tutor da empresa Júnior, lá do curso de Secretariado, a Infocus, né? Infocus, ontem eu tive a notícia que recebeu o prêmio de EJ de Impacto, foi uma empresa Júnior que bateu todas as metas, isso num ano de pandemia, né, num ano em que a galera não está conseguindo atuar presencialmente. Então, a Infocus, ela conseguiu, assim como eu notei que a Holística fez, conseguiu se reconfigurar, reprojetou seus serviços, né, criou produtos que possam ter aplicação em plataformas online, conseguiu cumprir os seus objetivos, bateu suas metas e vai ser premiada pela Pará Júnior como EJ de Impacto esse ano agora de 2020. Então, a galerinha lá realmente está de parabéns. Também aqui na UEPA, como o Vini já disse, eu estive na administração direta do Estado, eu trabalhei em 2 secretarias. Eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, a SEDEME, desde o tempo da sua recriação, ainda como SEICOM, no final de 2011, até o ano de 2016, tá, de 2011 a 2016 na SEICOM, depois SEDEME, na Coordenadoria de Economia Mineral, dentro da Diretoria de Mineração, e retornei na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, a SECTET, no ano de 2018. Tá? Então, ao todo, foram 5 anos nessas áreas de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. E durante a minha pós-graduação, eu cumpri uma pós-graduação na Universidade Federal do Pará na área de desenvolvimento sustentável. Então, tanto o mestrado quanto o doutorado eu fiz no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, na área de desenvolvimento sustentável. O que já me chamou a atenção para os problemas do desenvolvimento aqui no estado do Pará. Depois, nas secretarias, nas 2, esses 5 anos que eu estive lá, eu tive a oportunidade de percorrer esse estado quase todo. E também observar o contraste entre a riqueza dos recursos da nossa sociobiodiversidade, recursos culturais, recursos naturais e de toda a ordem, do que a gente pode aproveitar da natureza e da riqueza cultural do nosso povo, e, ao mesmo tempo, a imensa pobreza em que nós vivemos. O Pará é um estado com 8 milhões de habitantes. Desses 8 milhões de habitantes, nós temos 1 milhão de famílias, praticamente, né, cadastradas no Bolsa Família. Se eu tirar uma média de 4 pessoas por família, eu tenho 4 milhões de pessoas dependendo do Bolsa Família aqui no Pará, é 50% da população do estado. Poucos estados brasileiros têm um nível de pobreza tão grande. Tem algumas informações a mais aqui da nossa realidade social que eu vou mostrar numa apresentação sobre o empreendedorismo na UEPA. Então, toda essa situação, esse contraste entre riqueza potencial e pobreza real, me chamou a atenção das possibilidades de utilizar o empreendedorismo como
uma alavanca para o desenvolvimento do Estado, a melhoria da qualidade de vida da nossa população e do Estado como um todo. As possibilidades são imensas. Agora, como eu estive observando aqui na fala do Jadir, né, algumas dificuldades que ele relatou são decorrentes do fato do nosso ensino e até mesmo da nossa cultura enquanto sociedade não está voltada para o desenvolvimento do empreendedorismo de uma forma mais planejada e consistente. Empreendedorismo sempre é um ato de risco. Ninguém vai abrir uma empresa com 100% de certeza de que aquele negócio vai dar certo. Mas nós temos um conjunto de ferramentas que aumenta a nossa chance de sucesso e reduz a possibilidade de fracasso. Então, no meu entendimento, é nossa missão na academia, como era a minha missão também no setor público, levar à sociedade as ferramentas que vão aumentar a sua capacidade de empreender de forma consciente, planejada, né? Usando todo um conjunto de ferramentas que permitem que você possa iniciar um negócio com uma chance maior de sucesso. Ok? Então, em função disso, eu procurei a Pró-Reitoria de Extensão da UEPA, apresentei na Pró-Reitoria um plano do que seria a inserção da UEPA em um ambiente de empreendedorismo no Estado, de inserção em um ecossistema de empreendedorismo inovador. Foi muito bem recebido e disso nasceu a ideia da criação do Núcleo de Empreendedorismo da UEPA, que está sendo criado. Me parece que essa semana está sendo assinada a portaria determinando a criação do núcleo. Então, o Núcleo de Empreendedorismo seria o órgão dentro da UEPA que vai viabilizar essas ações, no sentido de inserir a UEPA em um ecossistema de empreendedorismo inovador no estado do Pará. E, com isso, a gente poder instrumentalizar os alunos, né, de todos os cursos, não só o curso de design, para se tornarem empreendedores, inovadores e realmente preparados, né, desde o final do curso ou ainda durante o curso, e iniciar o seu negócio, né, e com uma clareza maior dos objetivos. Eu tenho aqui uma apresentação e vou brigar um pouquinho aqui com a plataforma. Vou tentar trazer essa apresentação para a gente. Bom. Muito bem, uma pasta por aqui, design, vamos encontrar. Design. Ok, está aparecendo legal? Olha só, eu aqui no meu Note eu não consigo mais ver imagem nenhuma, só a tela. Eu só vejo o slide que eu estou apresentando. Eu só queria que alguém me confirmasse pelo microfone se está conseguindo ver legal o slide. Tá sim, professor, tá tranquilo. Está aparecendo tanto a sua imagem quanto a apresentação. Isso, exato. Eu só vejo a apresentação do lado daqui. Então, olha só, empreendedorismo inovador. Essa apresentação foi a que eu levei na Proexo, né, que foi aquilo que acabou gerando a ideia da criação do Núcleo de Empreendedorismo. Aqui alguns dados sobre o estado do Pará que mostram aquela relação entre riqueza potencial e pobreza real que eu comentei. Então, o estado do Pará
por exemplo, observando aqui uns dados mais interessantes, ele tem uma população em 2018, estimativa do IBGE, de mais ou menos 8,5 milhões de habitantes. Quando a gente olha o PIB do país, a gente vê que a participação do estado do Pará no PIB é de 2,3%, e a população é 4,1%. Então, eu tenho 4% da população do país, mas tenho menos de 2,5% do PIB. E quando a gente sabe que a renda per capita é o resultado da divisão do PIB pela população, isso já vai me mostrar um problema. Se eu tivesse 4% de participação no PIB, a minha renda per capita seria praticamente igual à média nacional. Como isso não acontece, eu tenho 4% da população e 2% do PIB, o que acontece com a renda per capita? Ela é cerca de metade da renda nacional. Então, a renda per capita brasileira, também em 2018, IBGE, era de cerca de R$ 32.700. A renda per capita de um paraense era de R$ 18.000, quase a metade. Ou seja, a nossa renda per capita equivale a 55% da renda per capita média do país, do Brasil. Um paraense ganha mais ou menos metade do que ganha um brasileiro médio. A gente está numa situação complicada em relação ao resto do país. Um pouco mais de número aqui. Nós estamos no ranking do IDH dos estados brasileiros. Isso aqui também aqui é cálculo da ONU, tá? Cálculo do PNUD. Nós estamos em 24º lugar em um ranking que tem 27 unidades federativas. Então, dos 27 estados, são 26 estados mais o Distrito Federal, nós estamos em 24º lugar. Se a gente olhar aqui do lado esquerdo a situação do IDH desses estados, nós vemos que o Brasil tem 3 unidades federativas com IDH muito bom, ou muito alto, que são esses estados em azul ali, mais o Distrito Federal. Observem bem quais são. Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina. São os 3 estados com melhor IDH. Depois a gente tem essa área verde, a grande maioria dos estados, que é o IDH alto. O IDH alto é a posição do Brasil no ranking internacional. Tá? Nós somos considerados um país de IDH alto. Isso quer dizer que a gente está muito bem? Não, a gente não está muito bem. Quem está muito bem tem IDH muito alto, que é a situação dos países desenvolvidos e alguns países latino-americanos, né? Chile, Argentina, me parece que o Uruguai também já chegou nesse patamar. Então, o IDH alto nesse ranking internacional equivale a uma segunda divisão, que é a posição que o Brasil está. Mas quando eu olho a situação do estado do Pará, nesse mapa, a gente vê que o Pará não acompanha essa média nacional. Esses estados em amarelo claro, Pará, Maranhão, Piauí e Alagoas, são os únicos estados brasileiros que têm um IDH médio. Estão na 3ª divisão, junto com Remo e Paysandu, na classe C. Ok? Então, nós somos o 24º no ranking e estamos entre os únicos 4 estados, a gente pode ver ali no ranking, que embaixo da gente tem Piauí, Maranhão, Alagoas, que junto com o Pará são os únicos estados brasileiros que têm um IDH abaixo da média nacional. Então, são os 4 estados brasileiros com pior qualidade de vida. Aqui, essa situação no mapa do Pará, por município. Esses dados, eles são ainda do censo de 2010, que a ONU faz esse cálculo com base nos dados do censo. Nosso último censo foi em 2010, e nós temos 3 municípios apenas com alto IDH, dentro da média nacional. Ou seja, de todos os municípios paraenses, 144, só 3 têm IDH na média nacional. Esses 3 municípios são Belém, Ananindeua e Parauapebas. Se a gente atualizar esses dados, muito provavelmente Canaã dos Carajás deve entrar também nesse grupo dos municípios com alto desenvolvimento humano, mas oficialmente ainda não está. Então, são 3 municípios só, dentro da média nacional. A grande maioria está ali no desenvolvimento médio, que é aquela cor ali meio bege. O laranja é o desenvolvimento baixo, tem muito município com desenvolvimento baixo e alguns municípios ainda com desenvolvimento muito baixo, que é o nível mais baixo nessa classificação da ONU, principalmente os municípios da região do Marajó,
região de integração do Marajó, e 2 municípios além do Marajó, que são Cachoeira do Piriá, na fronteira com o Maranhão, e Ipixuna, ali do lado de Paragominas. Então, a situação realmente não é positiva, do ponto de vista do desenvolvimento humano. Isso dentro de um Estado que tem variadas vocações econômicas e com uma inversão financeira significativa em várias atividades produtivas, principalmente a mineração. Esse estudo realizado pela FAPESPA, junto com a FIEPA, em 2018, tinha uma projeção de 130 bilhões de investimento privado no estado do Pará. Como eu trabalhava no governo, eu mostrava esses dados, o pessoal dizia, pô, mas o governo não tem esse dinheiro para investir. Eu dizia, não é dinheiro do governo, isso é dinheiro privado, 130 bilhões para investimento em atividades produtivas em todo o estado. Agora, concentrados principalmente nas atividades de logística para exportação de soja, de construção de hidrelétricas, né, para fornecer energia para o resto do país, e mineração, né, também para exportação de minério, principalmente minério bruto. Então, é um investimento muito alto, mas em atividades que têm um retorno social muito pequeno para o Estado. E aqui as razões às quais eu atribuo essa nossa posição ruim no ranking de desenvolvimento. Existe um estudo do Centro de Liderança Pública que cria um ranking brasileiro de competitividade. Nesse ranking, o estado do Pará é o antepenúltimo colocado, é o 25º colocado das 27 unidades federativas, está à frente apenas do Maranhão e do Acre. E no ranking de inovação, que é o que a gente vai falar mais um pouco aqui, nós estamos em 21º lugar. Tá? E 21º em função de um fator bem específico, que é o número de bolsas de estudo para pós-graduação. Se não fosse esse fator, nós estaríamos, com certeza, numa posição ainda pior. Então, quando eu vejo que o Pará, no ranking do PIB dos estados, PIB estadual, o Pará é o 11º colocado, ele está na metade superior do ranking, está 11º colocado. Hoje o Pará tem um PIB maior do que do estado do Ceará, por exemplo, que é um estado bem mais desenvolvido, maior que o estado do Amazonas, né? Estamos bem à frente do Amazonas em relação à geração de receita. Somos o 11º em PIB, mas somos o 24º em IDH. Por quê? Porque nós somos o 25º em competitividade e somos pouco inovadores. Aqui, a gente analisa os pilares de competitividade do lado esquerdo, e eu marquei ali embaixo com um círculo, que não é um círculo, é oval, né? Em vermelho, o fator inovação. Então, vocês têm aí em cinza, nesse gráfico da esquerda, em cinza, as médias nacionais, e em verde, os índices do estado do Pará. Então, nós estamos sempre abaixo da média nacional, a não ser em potencial de mercado, que a gente está acima, solidez fiscal. O Pará é um dos estados de maior solidez fiscal, é um dos 3 estados de melhor situação financeira, melhor situação fiscal no Brasil, e na eficiência da máquina pública, né, do ponto de vista de funcionamento da máquina pública, capacidade de arrecadação. Mas a gente está muito mal em educação, muito mal em capital humano, mal em sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, segurança pública. Tá? Em quase todos os indicadores nós vamos muito mal quando a gente se compara com a média nacional. Do lado direito, analisando apenas os elementos que levam ao indicador de inovação, nós temos os investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente vê que a média nacional é muito baixa, isso não é novidade. Tá? Isso são dados antigos, o governo está cortando ainda mais os recursos em ciência, a gente sabe disso. Em geração de patentes, consequentemente, a gente investe um pouco em ciência, a gente vai ter pouco resultado em geração de patente, que é o indicador internacional efetivo para calcular a inovação, é geração de patentes, novos produtos e processos. Nas bolsas de mestrado e doutorado, que eu comentei antes, né, a gente tem uma situação anômala, né? A gente não está muito mal comparado com os outros indicadores, inclusive estamos acima da média nacional, lembrando sempre que esses dados, eles são... esse estudo foi publicado em 2019, então esses dados vêm até 2018, eu não sei se esse resultado se mantém até hoje,
E no que interessa para a gente hoje, empreendimentos inovadores. Tá? O Brasil ele está muito ruim em investimento e patentes. Ele está mais ou menos no financiamento de bolsas de pós-graduação e nos empreendimentos inovadores. Esse indicador de empreendimentos inovadores é calculado com base no número de parques tecnológicos e incubadoras de empresas que os estados têm. Então, o Brasil ele não está tão ruim, mas o Pará está ruim. O Pará está bem abaixo da média nacional. No que interessa para a inovação, então, a gente só tem um indicador bom, que é bolsa de mestrado e doutorado, onde nós ficamos, inclusive, na 10ª posição no ranking nacional, entre os 27. Olhando esses dados, eu procurei observar, então, quais seriam as condições que nós temos para melhorar a nossa situação no estado do Pará em relação ao empreendedorismo inovador. Então, como eu trabalhei, além da minha formação ser nessa área de estudo do desenvolvimento, eu também trabalhei na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na Diretoria de Ciência e Tecnologia, inclusive. Essas imagens são do antigo plano diretor da Sectet. Então, a gente entende que o desenvolvimento é resultado de uma articulação entre os setores do governo, as instituições de ensino e pesquisa e do setor produtivo. Tá? Como nós não temos uma cultura de cooperação na nossa sociedade, é necessário que existam atores que promovam a coordenação das ações desses setores, do governo, da academia e do empresariado, para criar as chamadas redes de cooperação e ter como resultado o desenvolvimento, ou seja, usar a ciência e a tecnologia para fomentar o empreendedorismo de qualidade, empreendedorismo inovador e gerar desenvolvimento para o Estado. A Sectet fez um mapeamento, isso foi antes da minha chegada lá, fez um mapeamento das instituições dos 3 setores, do governo, academia e setor produtivo, em cada região de integração, que é esse mapa que a gente tem do lado direito. Tá, então, nós temos ao lado direito os principais polos, né, os municípios mais importantes do ponto de vista social e econômico em cada região, e nos retângulos, as instituições de ensino e pesquisa e as empresas, com capacidade para investimento em atividade científica. A ideia era você promover uma articulação entre a academia e o setor produtivo e gerar esse resultado positivo para os indicadores sociais, né? Gerar desenvolvimento a partir da ciência por meio da atividade produtiva. Então, analisando esses gráficos e também o estudo realizado pela Associação Brasileira de Startups, que é o mapa das comunidades empreendedoras no Brasil, e que mostra quais são os elementos que compõem um ecossistema de startups, que a gente chama ecossistema empreendedor ou ecossistema de inovação. Então, nós temos esse conjunto de elementos, está detalhado aqui, que é a formação da cultura empreendedora, a estrutura de suporte e conexão, que vai possibilitar aos diversos atores da iniciativa privada, da academia e do governo, criar a rede de contatos necessária para fluir informação e conhecimento e levar o conhecimento produzido nas universidades para as empresas e também incentivar a criação de novas empresas. Por isso a gente tem ali incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, também as instituições financeiras, porque sem dinheiro essa roda não vai girar, um ambiente regulatório positivo. O Pará foi um dos primeiros estados brasileiros a criar uma lei estadual de inovação, tá? Isso foi ainda na gestão passada, e agora nessa gestão, essa semana mesmo, foi aprovada a lei complementar número 133 de 2020, que destina 20% dos royalties minerais para ciência, tecnologia e inovação. Tá? Desse total, isso vai dar mais ou menos uns 50 milhões de reais por ano, que vão para o caixa da Secretaria de Ciência e Tecnologia. 75% é para fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico e 25% exclusivamente para fomentar o desenvolvimento de startups. Tá? Esse recurso vai ser gerido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. A formação de talentos, que é o nosso papel, o papel das universidades e dos centros de ensino técnico e profissionalizante,
e o acesso ao mercado, principalmente por meio das grandes empresas. Okay? Então, isso aqui é a composição daquilo que a gente chama de hub de inovação. Ainda no estudo da AB Startups, eles mostram aqui o ciclo de desenvolvimento das comunidades empreendedoras, são 4 estágios, né? Emergente, ativação, integração, maduro. O que a gente pode chamar de comunidade empreendedora no estado do Pará, nós temos a grande maioria nessa situação de comunidades emergentes, onde você sabe quem são os atores, mas não existe relação entre eles, não existe conexão, eles ainda não estão trabalhando no sentido de promover desenvolvimento, geração de negócios. Tá? E tanto que nesse estudo só tem uma comunidade empreendedora identificada no estado do Pará, que é o Açaí Valley, lá do Antônio, né? O Antônio é o atual presidente. Mas as outras 2 que são citadas, tem uma em Altamira, a outra em Marabá, só são citadas, não tem mais nada, não fala nada sobre o funcionamento delas. O Açaí Valley é realizado um mapeamento de todos aqueles atores que a gente viu ali atrás. Então, é considerado uma comunidade emergente, em articulação. E o papel da UEPA nessa história toda, que foi o que eu procurei mostrar na ProEx, eu disse, ó, a UEPA, enquanto universidade, tem um papel fundamental no fomento do empreendedorismo. Tá? E fui analisar aonde existe esse trabalho, né, num estágio ainda incipiente, mas que já está sendo realizado. E o que eu descobri? Que existe uma relação muito forte entre os cursos de engenharia e tecnologia com a atividade empreendedora dentro da universidade. Por exemplo, nós temos 7 empresas juniores, hoje formalizadas, junto à UEPA e registradas na Federação Estadual, na Pará Júnior. E essas 7 empresas juniores, das 7, apenas uma não está ligada aos cursos do CCNT, que é a Infocus, que está ligada ao curso de secretariado executivo, que também é um curso de gestão. Eu sempre digo, inclusive, que está no lugar errado. O secretariado executivo não deveria estar no CCSE, deveria estar no CCNT, junto aos outros cursos da área de gestão. E onde esses cursos estão hoje no estado do Pará? No campus de Paragominas, onde, inclusive, o curso de design está presente, é onde está a Porte Júnior. O campus de Altamira tem um curso de engenharia ambiental, não tem empresa júnior funcionando. No campus de Marabá, a antiga FAPA, hoje Fênix Júnior, né, tem uma empresa júnior constituída, funcionando. No campus de Redenção, temos a Engetec, os cursos lá também da área de engenharia e tecnologia. Em Cametá, onde tem um curso de tecnologia de alimentos, e aí uma empresa júnior que é a Ligari. Em Salvaterra, o professor Alcindo, que é o coordenador, está se movimentando arduamente para incentivar a criação de uma empresa júnior também, ainda não tem, mas tem um curso de TA. Aqui em Belém, tem o CCNT, com toda uma rede de atores voltados para engenharia e tecnologia, a Holística Júnior, que é a empresa júnior no CCNT, e a Infocus Júnior, lá no CCSE. E em Castanhal, a Exímio Solutions, tá? Empresa júnior. Nesse gráfico eu coloquei, além dos cursos e das empresas juniores, onde tem os parceiros potenciais para a formação dos ecossistemas. Ali nós temos, por exemplo, em Castanhal, além da UEPA, a UFPA, o IFPA e a UFRA, na área de ensino superior e pesquisa, o SEBRAE e o SENAI, na área de formação empreendedora, formação profissional, a Associação Comercial e Industrial de Castanhal e a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços. São alguns atores que eu consegui identificar preliminarmente que precisariam necessariamente ser chamados para fazer parte de um eventual ecossistema empreendedor naquela região. Ok, então aqui a gente fecha, tem os meus contatos ali do lado esquerdo, as pessoas dizem que não conseguem me encontrar, eu falo, pô, eu estou no WhatsApp, estou no Gmail, e sempre marcoantonio.inovação, @gmail.com, estou no Instagram, estou no Facebook, marcoantonio.inovação, e no YouTube com o canal Coach Marco Antônio Lima, onde eu estou fazendo uma compilação das minhas palestras, mesas redondas, seminários, etc.
Então, gente, em resumo, esse foi o trabalho que eu levei para a ProEx, que motivou a criação do Núcleo de Empreendedorismo. Qual é a ideia? É transformar, de fato, a UEPA em uma universidade que, em todas as regiões em que ela está presente, ela, de fato, estimule o empreendedorismo, capacite os seus alunos, professores e funcionários para se engajar em atividades empreendedoras de uma forma mais qualificada, mas que também promova, junto aos outros atores da academia, do setor público e do setor privado, a articulação de ecossistemas que facilitem o desenvolvimento do empreendedorismo consistente, inovador, qualificado e gerador de desenvolvimento social e econômico. Essa é a nossa luta, né? A batalha aí que o Vini, inclusive, já está fazendo parte há algum tempo. Obrigado. Professor Marco Antônio, muito obrigado pelas suas contribuições. A gente ainda vai ter um tempinho a mais, né, no final do dia para discutir um pouco de justamente essa questão de como os cursos, né, quais estratégias que a universidade tem tomado, como a gente ainda tem, né, de caminhar numa certa jornada para que a nossa universidade possa se tornar cada dia mais, né, uma incentivadora do empreendedorismo, né, e transmitir isso, né, para o DNA do nosso egresso. Eu gostaria de fazer só mais um comentário diante dessa tua fala. Muitos colegas na UEPA têm me falado que a gente vai ter muita dificuldade diante da cultura da própria UEPA. O que é que eu falo? O que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo um evento aqui virtual. Tá? E eu estou vendo que quase todo mundo está em casa, cada um na sua casa. Mas, mesmo assim, a gente consegue se conectar com pessoas no Pará, no Brasil e no mundo. As ferramentas para isso já existiam há muito tempo. Trabalho remoto, todas as ferramentas já existiam há muito tempo. Educação à distância, as ferramentas já existiam há muito tempo. Plataformas virtuais para comércio eletrônico já existiam há muito tempo. A grande maioria dos empreendedores nunca ligou para esse fato, nunca se preocupou com isso. O que foi que eu observei? O problema não é tecnológico, o problema é cultural, é mental, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura. Então, o grande esforço que a gente vai precisar fazer dentro da UEPA é exatamente no sentido de mudar a cultura das pessoas, a cultura dos gestores. Felizmente, hoje, a gente tem apoio da reitoria, tá? Mas a história mostra que nem sempre os reitores, não só na UEPA como em outras universidades, têm essa visão que a gestão atual está demonstrando, pelo menos até agora. Então, se a gente não conseguir fazer um esforço enorme para mudar a cultura, a gente não vai conseguir aproveitar a grande diversidade de ferramentas que a realidade oferece para a gente. Eu falo isso não só em relação ao UEPA, eu trabalhei no governo do estado e eu acompanhei essa realidade lá. É uma luta para mover montanhas. Você passa um dia inteiro para avançar 1 centímetro e no outro dia o caboclo te recua 10 quilômetros. Mas é uma batalha que, se a gente deixar de lado, ninguém vai dar continuidade. É um papel que hoje é nosso. Com certeza. É um caminho que a gente está só iniciando ainda, né? Mas que bom que a gente já está dando esses primeiros passos, que são passos bem firmados, né? Bem fortes. E aí eu acredito que, né, não vai tardar, que a gente tenha ainda maiores resultados de todo esse investimento que está sendo feito, com certeza. Professor, muito obrigado, viu, pelas suas contribuições, e eu queria passar a bola aqui para o Jadir falar um pouquinho para a gente sobre, na verdade, tirar uma dúvida que eu acho que todo o aluno que está na universidade, né, ou que acabou de formar na universidade tem, assim, como que inicia esse processo, o que iniciou esse processo de tornar-me empreendedor, né? Então, eu queria que o Jadir falasse de forma bem objetiva como foi isso para ele, e enquanto ele fala, eu vou mostrar aqui alguns trabalhos do Jadir, tá bom, gente? Então, Jadir, a palavra está com você nesse momento. No caso, cara, como eu disse anteriormente, eu já vim numa pegada familiar que me possibilitou a questão de empreender. Porque como eu não conhecia o mercado de trabalho como a maioria das pessoas conhece, que é trabalhando diretamente para pessoas que não conhecem,
A maioria das vezes, elas tendem a procurar isso porque é mais comum. No meu caso, eu sempre fui muito acostumado com os perrengues do dia a dia dentro da família. Então, era muito mais fácil para mim dar um andamento quando eu já tinha essa perspectiva. Fora que também eu sempre fui com muita coisa dentro da cabeça. E isso eu sempre fui de colocar muito para fora, porque é muito barulhento aqui dentro, então eu preciso colocar para fora para que aquilo lá não fique mais dentro de mim. É que nem eu falo que quando eu crio algo, esse algo não é para mim. Então, é por isso que eu acabo sendo muito desapegado às minhas criações. Eu tento muito usar o design participativo no processo de criação deles, principalmente porque, voltando a esse assunto, as criações que eu faço, muito raramente são algo exclusivamente minha. Eu tento fazer com que aquilo que eu faço seja o que eu fiz, mas não para mim. Tem que ser do cliente. É até pela questão de o cliente sentir que ele faz parte do processo. Porque se aquilo é dele, ele não pode simplesmente chegar lá e tá, gostei. Não, ele tem que dizer, eu fiz parte disso aqui também. É o que deixa o projeto, quando finalizado, muito mais palatável para o cliente. Além disso, voltando ao assunto que o próprio Vini falou anteriormente, que no caso assim, sobre a questão sobre eu trabalhar muito com rústico, eu nem gosto muito de usar esse termo, porque de vez em quando eu trabalho com rústico. A minha pegada é o sustentável, tanto é que eu não trabalho com material de primeira linha, eu só trabalho com reaproveitamento, a não ser o ferro, porque aí já é uma questão de, dependendo do projeto, às vezes eu acabo usando muito ferro velho, mas tem muito projeto que, como eu disse, depende do cliente, que eu, infelizmente, tenho que comprar ele em empresas normais. Mas na parte de madeira, toda madeira que eu uso é uma madeira de reaproveitamento. Ou madeira de demolição de casas velhas que o pessoal desmancha para construir novas, que atualmente acontece bastante na cidade, porque antigamente as áreas periféricas eram muito cheias dessas casas de madeira. Hoje em dia o pessoal não tem melhorado um pouco, porque tem diminuído essas casas. Então, o pessoal desmancha, ou então e acaba me vendendo material, que também é uma forma de contribuir para a economia, desde que a maioria das vezes o pessoal está desmanchando e simplesmente dão para o pessoal de padaria, que é uma outra coisa que é muito complicada aqui na cidade. Toda madeira, principalmente casas mais antigas de madeira, é com madeiras relativamente nobres. E é tudo jogado para tocar fogo, só para queimar pão. E, ao mesmo tempo, também eu acabo usando muito do pallet, que foi um material que é muito fácil de achar hoje em dia, e ele possibilita um certo trabalho fácil nele, a não ser pela parte de desmanche, essa é uma parte mais complicada. E, no caso, assim, perdi um pouco a linha de raciocínio, desculpa aqui. Acontece Jadir, Pode falar. Desculpa te interromper. Então, tu achas que o diferencial do teu trabalho, porque assim, todo empreendedor, ele precisa encontrar uma linha que seja o seu, como tu falaste, né? Eu preciso encontrar algo que me diferencie, tá? Como você descreve esse seu processo? O que você caracteriza como a sua linha, a sua personalidade em relação ao projeto, em relação à sua empresa? Eu gosto de colocar 3 pontos. Primeiro é que é a parte do sustentável, que, como eu disse, eu trabalho apenas com reaproveitamento e transformação. Segundo, o uso contínuo do design participativo, porque eu acho que, no caso assim, o design em si, como um todo, tem que sempre pensar na questão do cliente, porque a gente não projeta coisa para a gente projeta coisa para eles. E terceiro, é que eu gosto muito de fazer coisas que eu não sei fazer. Eu gosto muito do desafio do novo. Então, eu estou sempre disposto a pegar coisas que às vezes eu sei que vai me dar dor de cabeça, mas, ao mesmo tempo, são coisas extremamente desafiadoras. Ótimo, Jadir. Eu queria agradecer a tua participação, viu?
você como aluno, ex-aluno hoje, né? Hoje um empresário, Voltando a falar do cara, empresário não, eu sou empreendedor. Empresário ainda não. Tá, entendi, compreendi. Mas você já está seguindo a tua linha bem definida, né? Você realmente já é reconhecido. Muitas das empresas que são seus clientes, né? A gente já encontra pela cidade, em diversas grandes empresas assim, né? De alta circulação de pessoas, a gente encontra os teus produtos. Então, acho que isso já é realmente um indicativo de que, de fato, você está cada dia mais conseguindo, né, conquistar aí o seu espaço dentro desse mercado. A gente sabe que, dentro da perspectiva do mercado de imobiliário, Paragominas é um mercado difícil de se entrar, porque você já tem, né, toda uma tradição no imobiliário, já tem muitas empresas, moveleiros assim de muito tempo, e você é um jovem designer. Eu fico muito feliz de ver você conseguindo adentrar e com o teu processo de criação, o teu processo fora da caixa, como a gente sempre brinca, né? Você está conseguindo trazer um pouco dessa tua característica, dos valores que você acredita, né, e inserir nos teus projetos. Então, não são simplesmente uma resposta a determinadas demandas por conta de dinheiro, mas você está conseguindo inserir, sim, esses valores, né, que agrega muito à percepção do teu produto, como você falou, trabalhar com o reaproveitamento, trabalhar nessa linha um pouco mais natural, e, querendo ou não, é uma estratégia muito interessante dentro da perspectiva do mercado de imóveis, né, como eu falei, seria muito mais fácil você ir para uma linha de móveis planejados, trabalhar com MDF, né, e você escolheu ir por uma linha que ela não é a mais convencional. Então, te parabenizo por isso, tá bom? E aqui eu já aproveito para passar a bola, tá bom, para o professor Caran, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele e também deixar uma palavra de incentivo àqueles alunos que agora ficaram pensando, será que, olha, eu acho que é uma possibilidade empreender, eu acho que vale a pena, mas será? Aqueles que estão um pouco inseguros, Caran, eu queria que no final você desse logo uma pequena motivação para aqueles alunos que pretendem, de repente, investir no empreendedorismo. E no decorrer da nossa programação, a gente vai ver outros cases também que vão estar colaborando, né, para estar motivando esses alunos, tá bom? Brigadão, Caran. Valeu, Jadir. Legal, Vini. Muito relevante a interrogação que tu trazes. E, preliminarmente, eu parabenizo o professor Marco pelo estudo, né? Muito bacana trazer esse panorama situacional da nossa região, do nosso Pará, a nossa Amazônia, de forma macro, né? Ela precisa de investigações como essas para poder mostrar a terra de contrastes e oportunidades que somos, né? E enquanto alguns veem um copo meio vazio, problema, 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 eu sou um eterno otimista que prefiro ver, por meio de pessoas como nós, que tivemos a oportunidade de sentar em um banco de uma escola e ter essa visão crítica da sociedade, por meio do nosso empreendedorismo, no sentido de comportamento, transformar essa realidade. O resto é uma outra pauta, tomando uma cerveja de conversa melhor. E, Jadir, idem, cara, a tua fala fantástica, cara, fantástica. Poucas coisas são mais legais de ouvir de um empreendedor do que as suas dificuldades, a sua visão de futuro. E a gente bem sabe a quantidade de treta, a quantidade de problema que é a operação diária, mas em momento algum o brilho no olhar sai. E esse brilho no olhar que eu brinco que é aquela chama, que dá aquela taquicardia que faz o cara seguir em frente. E, professor Vinícius, de forma mais direta a sua pergunta, eu vou trazer uma abordagem de documentário aqui, tá? Não vou dizer nem que sim, nem que não. Vou mostrar os dois lados e deixa a plateia fazer o seu juízo de valor. Na condição de educador, de pesquisador da área também, eu vou remeter a uma literatura brasileira, Empreendedorismo para Subversivos, do senhor Facundo Guerra. Empreendedor serial, cara dispensa comentários enquanto apresentação. E logo no início do livro dele, ele traz a seguinte problematização. Se você está pensando em empreender,
para ganhar dinheiro, para alcançar o sucesso, para ganhar tapinha na costa, para ser reconhecido, ou seja, o lado gourmet, o lado pintado de rosa, o lado polvilhado de açúcar do empreendedorismo, ele é bem categórico. Desista. A chance de você fracassar é enorme. Esse é o lado, pessoal, que as literaturas da área, que os programas da área, os Shark Tanks da vida, o Sócio e outros não mostram. É muito legal você ver a galera rica, é muito legal você ver a galera mostrando aquela vida dourada no Instagram, todo mundo feliz, todo mundo de boa. Agora, o dia a dia ninguém conta. Tá? E esse dia a dia, segundo esse próprio autor, traz questões assim, de cunho até um pouco pesadas para trazer numa live em cunho, na pegada motivacional do empreendedorismo, né? Que as taxas de insucesso são altíssimas. Por insucesso, lê-se fracasso. As taxas de, até mesmo de problemas mais a fundo, como a depressão, até mesmo casos de suicídio, são altíssimas dentro desse mercado. Sem querer desmerecer, né, pessoal? Estou só fazendo meu trabalho aqui de primo mais velho de mostrar a realidade nua e crua como ela é. E esse mesmo autor, ele é muito categórico, ele se apoia até no De Bias, um autor espanhol, no famoso livro negro do empreendedor, né, que é o que ninguém conta. Você só aprende quando já está na operação, já está no dia a dia. Ele conta o seguinte: se você quer empreender pensando em ganhar dinheiro, lhe dou uma sugestão. Vai estudar a área de investimentos, vai estudar estatística, vai estudar tecnologia da informação, ciência de dados, e vai para o mercado financeiro, que é onde dinheiro procria com dinheiro, e a mágica acontece enquanto você está dormindo. Você coloca lá X, esse X se multiplica ao longo do tempo, se você fizer direito. Ponto. Agora, se você está pensando em resolver o problema de alguém, se você está pensando em transformar a sociedade com o que você sabe, se você está interessado em trabalhar muito, muito mesmo, então sim, o empreendedorismo é um belo caminho para você seguir. Então, pessoal, esses folclores como não vou ter chefe, trabalho quando eu quero, trabalho a hora que eu quiser, sim, é tudo verdade, por um lado. Por outro lado, você vai ter dezenas, centenas de chefes, milhares de chefes, dependendo da sua operação. Cada cliente é um chefe. Segundo, você pode trabalhar quando você quiser? Sim. Mas se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, o empreendedor ele é o primeiro a trabalhar, ele tem que dar o exemplo, ele é o líder, ele é o cara que conduz, ele é o cara que orquestra a sinfonia dele. Então, pessoal, gosto muito também da fala do professor Dornelas, um dos papas do empreendedorismo no Brasil, quando ele diz, lá no Segredo de Luiza, o livro que me iniciou nessa área, lá em 2007, 2008, quando eu estudei a disciplina empreendedorismo na minha graduação aí na UEPA, onde brinco que foi o meu kickoff, foi meu ponto de partida para me interessar por essa área e foi um grande ponto de inflexão em toda a minha trajetória acadêmica e profissional. O professor Dornelas diz que o empreendedor é aquele indivíduo que aceita o dinheiro como moeda de avaliação do seu resultado. Ou seja, está dando grana? Está fazendo direito. Não está dando grana? Eu estou fazendo errado. Não é o mercado, não é o Trump, não é o Bolsonaro, não é a pandemia, não é nenhum fator externo. Sou eu. O que eu posso fazer com a minha forma de agir, com a minha competência, com o meu conhecimento, com a minha atitude, com o meu mindset, com o meu comportamento, o que eu posso fazer de diferente para poder transformar isso e virar esse jogo. Então, pessoal, esse é o primeiro lado. Então, o segundo lado, que eu faço questão de mostrar também, ainda nessa questão do empreendedorismo como potencial caminho, como alternativa profissional, é uma tese particular minha que eu levo muito comigo. É quase uma tatuagem, onde eu digo que empreendedorismo não é profissão. Empreendedorismo é estilo de vida. Tá? Você tem que gostar disso, você tem que respirar isso, você tem que viver isso. E quando você gosta do que você faz, você não trabalha, pessoal. O trabalho ali, numa definição bem semântica, bem etimológica mesmo, vem lá do instrumento de tortura romano, o tripalium. Ou seja, o trabalho, por definição, é torturante. Se nós formos para uma definição física, trabalho é força vezes deslocamento. Vocês devem lembrar disso lá do ensino médio, né? Então eu posso botar força infinita. Se o meu deslocamento for zero ou pequeno, o meu trabalho é zero ou é nulo. Muito legal a fala do professor Marco, né? A gente
empreende muita energia, às vezes, para ganhar 1 centímetro, e aí vem um terceiro e desconstrói toda a nossa obra da noite para o dia. Nessa fórmula bem matemática, o trabalho é negativo ou o trabalho é zero. Então, às vezes, nós somos grandes enxugadores de gelo, né? E faço esse link com a minha fala de que o empreendedorismo ele é estilo de vida, ele é lifestyle, porque se a pessoa não tiver psicológico para isso, ela vai se deparar com situações dessa, e sabe o que vai acontecer? Ela vai desistir, ela vai esmorecer, ela vai definhar, tipo uma plantinha ali que está precisando de água, precisando de cuidado, sabe? É nesse momento que alguns termos muito da moda também surgem, como resiliência, antifragilidade, etc. Porque o empreendedor ele tem que ser um eterno saco de porrada, quase um masoquista, sabe? Porque, pessoal, é o que o Flávio Augusto fala. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Empreender no Brasil, apesar de um celeiro ultra fértil e parar mais ainda, é muito e muito difícil. Então, se nós não tivermos a cabeça em dia, não tivermos muito focados e principalmente muito bem instrumentalizados para poder tocar as nossas iniciativas empreendedoras, o dia a dia passa por cima da gente. E apesar de todo esse relato que eu trago aqui para vocês, talvez não muito motivador, talvez até desmotivador, mas de propósito, com cunho didático aqui, para que ninguém diga, eu não vos avisei, sabe o que é bacana? Saindo aqui do personagem, do professor e vindo para a persona do empreendedor, do empresário, de quem já labuta, ensina e tem as suas operações há 10 anos nessa área. É bacana, é legal. Você trabalhar ali 12 horas por dia, 14 horas por dia, mas ao mesmo tempo ser cobrado e encarar cliente doido, todas as dificuldades e limitações que eu citei, mas quando acontece isso que o Jadir citou, de o cliente chegar e falar, obrigado, era exatamente isso que eu queria. Ou então você materializando o seu conhecimento e ajudando alguém e sendo remunerado por isso, resolvendo um problema da sociedade, gerando emprego, gerando renda, desenvolvendo a nossa sociedade, nosso mercado Amazônia da Parauara, é extremamente gratificante. Você chega em casa e põe a cabeça no travesseiro e dorme de noite com uma sensação de dever cumprido absurda, sabe? Faz bem, faz bem. E no meio do caminho você ganha dinheiro, né, pessoal? Ganha dinheiro. O Robert Kiyosaki, lá no fabuloso Pai Rico, Pai Pobre, ele nos brinda com a explicação que a gente já sabe de forma tácita, mas ele documenta, e é legal você ter essa catarse, quando ele diz que nosso sistema educacional, nosso sistema familiar, na verdade, nos educa para sermos funcionários. Funcionário literal, aquele que funciona. Estude, tire boas notas, arrume um emprego e seja alguém na vida. Então, por melhor que você faça isso, você sempre estará abaixo de alguém no organograma. Então, sempre vai ter alguém acima de você que é quem é o seu empregador, é quem manda em você. Olha só o termo, manda em você. Você está trocando a sua vida, está trocando a sua existência por uma mera remuneração pecuniária, fiduciária, econômica, que independente do valor mensal, o seu salário, bem dizer, não deixa de ser você comprando o sonho de um outro. Então, a pergunta retórica que eu trago aqui, por que ao invés de sermos as pessoas que estão vivendo e trocando a nossa vida por dinheiro para poder alimentar o sonho de alguém, por que nós não podemos ser essas pessoas que estão acima do organograma? Ao invés de eu ser o cara que estude, tire boas notas e arrume um bom emprego, por que eu não posso ser o cara que estude, tire boas notas e gere bons empregos? Fazendo o que você ama, fazendo o que você gosta, desenvolvendo a sua sociedade, fazendo coisa boa, transformando a nossa sociedade e sendo muito bem remunerado por isso. E, apesar de todos os perrengues que eu citei aqui, estando feliz com isso, sabe? Então, essa é a minha pequena contribuição nesse pequeno time que me cabe aqui para trazer esse grande overview sobre o empreendedorismo aplicado na universidade. Professor Vinícius, consegui responder a sua interrogação?
Com certeza, Karan. A gente sabe, né, que hoje o que leva a pessoa, o indivíduo a empreender, muitas das vezes se fala assim, ele vai empreender por conta de uma oportunidade, ele vai empreender por conta de uma necessidade, porque ele está passando fome, né? Inclusive o Brasil é um dos países, né, que mais empreende por essas questões de necessidade, né? Muitas das vezes é isso, porque também existem alguns dados que o Sebrae coloca, né? Também apesar do grande índice de início de empresas, também existe um grande índice de empresas que depois de 3, 4 anos, elas também não conseguem se manter no mercado por uma série de fatores. E algo interessante numa pesquisa que eu li recente do Sebrae é que fala que isso está mudando muito, né? Como as relações de trabalho, a próprio fator agora específico da pandemia mesmo, né? Então, hoje, empreender não é apenas uma questão de oportunidade ou uma questão de necessidade, mas você tem o nível ou o desafio da empregabilidade, que está muito difícil. As empresas hoje elas não estão contratando com tanta facilidade, né? Às vezes, grandes equipes, às vezes, elas estão sendo reduzidas, né? Eu vi esses dados que essas empresas hoje, né, hoje em dia, nesse momento pós-pandemia, né, muitas delas estão... nessa pesquisa falava justamente sobre isso, que ações, que atitudes essas empresas estão tendo nesse contexto, né? E, assim, por incrível que pareça, uma porcentagem pequena das empresas que, de fato, faliram de vez, entendeu? Mas elas tiveram que adaptar-se, algumas tiveram que lançar a questão das férias coletivas, teve uma pequena parte que teve que demitir os funcionários e reduzir a quantidade de funcionários, né? Ou reduzir a carga horária desses funcionários. Então, você percebe que hoje você sair de uma universidade para você conseguir um emprego em uma grande empresa, ou uma empresa, né, de pequeno, médio ou grande porte, não é nesse momento, e eu falo agora, nesse momento agora, tá? Dia 13 de novembro de 2020, não é uma tarefa tão simples, né, por conta de todo esse contexto. Então, essa pesquisa recente do Sebrae, ela fala disso, né? Ela fala que um dos grandes motivos que se tem visto nesses últimos meses, né, essa grande porcentagem dos empreendedores devido a essa dificuldade mesmo em se conseguir emprego. Então, é muito importante com que nossos alunos eles compreendam que existe essa possibilidade, né, e que essa possibilidade do empreendedorismo é algo que não necessariamente está realmente ligado, como a gente falou, a ele realmente ter que inicialmente já criar uma empresa, mas é algo que vai nortear muito ele entender esse mercado, né? Porque o empreendedorismo é isso, é você estar próximo do real, da prática real. Não adianta nós estarmos dentro da universidade, dentro daquelas 4 paredes, desenvolvendo ciência, mas se essa ciência não se tornar tecnologia, não se tornar inovação, né? Se de fato aquilo não chegar no mercado, se aquilo não conseguir ser trazido para gerar um impacto na sociedade, na comunidade, né? A gente vai perdendo a essência, né? A gente vai deixando de ter relevância, importância, e a gente sabe que na nossa região é muito importante com que as empresas, as grandes empresas, elas sejam empresas locais, né? Quantos de nós vamos comprar roupa, comprar um carro, comprar um relógio, sei lá, e todos esses produtos, eles estão vindo de empresas externas. Eu vou comprar um doce da Nestlé, e às vezes tem um pequeno produtor ali local que vende, mas às vezes ele não sabe as estratégias de como chegar nesse mercado. Então, o empreendedorismo, ele é realmente um aspecto que ele precisa fazer parte da nossa visão mesmo particular, uma visão pessoal
porque isso só traz para a gente benefício, né? Nas nossas relações, como você falou, com o meu empregador, ou mesmo quando eu estiver na posição de líder, né? Para que eu não seja aquele chefe que ninguém quer ter, né? Mas saiba trabalhar em equipe, porque é muito fácil, muitas das vezes, você abordar na teoria, mas na prática, quando você fala de soft skills, né? Quando você fala em empatia, são aspectos que a gente só consegue desenvolver na prática, né? E que na teoria sempre tudo é perfeito, mas você trabalhar em equipe, você conseguir trazer a cada dia o seu melhor, né, para dentro de um projeto, você estimular dentro de si essa questão da criatividade, né, são aspectos que hoje são coisas básicas, né, e que você não vai conseguir um espaço bacana dentro do mercado de trabalho se você não estiver trazendo consigo esses novos aspectos, essas novas características, né? Você precisa inserir isso no seu perfil, porque é isso que as empresas esperam, não é isso que as empresas estão atrás. Elas não querem mais só pessoas que saibam a parte técnica, né? Mas elas precisam de pessoas com diversas outras habilidades, e quando você trabalha esse perfil empreendedor, você acaba adquirindo, né, uma série de características que, com certeza, elas vão ser muito bem aproveitadas, né? Então, muitas das vezes, você entra em uma empresa e aí, ali dentro, surge a possibilidade de você gerenciar um departamento ou criar um outro departamento, né? Então, tudo isso, eu acredito que vem na decorrência de uma visão estratégica de carreira. E eu acho que isso tudo está dentro desse, o que a gente chama de espírito empreendedor, que parece uma coisa muito subjetiva, né? Então, é meio que isso que a gente quer trazer para vocês. Como a gente está com o horário um pouco já passando, então, nesse momento, a gente não vai ter infelizmente, né, a gente não vai ter como fazer essa interação com os participantes, no sentido de perguntas, mas podem ficar despreocupados que a gente vai ter agora outras mesas, né? E a gente também vai ter a participação do professor Marco Antônio no final da tarde também, então guardem essas perguntas para fazerem lá, e a gente vai poder discutir essas questões, tá? Se o professor Caram quiser deixar e-mail dele, né? A gente pode colocar aqui na descrição do vídeo depois, para quem quiser tirar alguma dúvida, porque essa galera aqui, de fato, entende na prática, porque é muito fácil falar, né, sobre empreendedorismo, mas a gente sabe que praticar, né, viver isso, de fato, é algo que é raro, né? Então, a gente está com pessoas aqui que têm essa experiência real, e é por isso que estão aqui compartilhando esse tempo da vida delas com a gente, né? Então, agradeço, professor Marco Antônio, e já lhe aguardo, viu, no final da tarde. Jadir, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Professor Caram, 1000 obrigados para você, porque sempre nos apoia e sempre, né, fala para a gente que podemos contar e vamos contar mesmo, ok? Galera, muito obrigado a todos que estão assistindo, e já entrem aí no link, tá, da próxima programação que vai iniciar nesse momento já. Vamos lá, gente. Valeu, pessoal. Obrigado.